Queridos irmãos e irmãs, espero que estejamos todos contentes, alegres, e me alegro muito com esta festa dos dois apóstolos, Pedro e Paulo, porque no fundo é a nossa festa. Se nós acreditamos que a igreja é de Cristo, que as potências do inferno não prevalecerão contra ela, porque o poder do Cristo ressuscitado foi entregue a estes dois homens, duas grandes colunas da igreja, que nos envolve a todos. Eu, consagrado ao Senhor, hoje bispo, este nosso irmão, padre, outro diácono, outro batizado, todos nós pertencemos ao mesmo corpo. Esta realidade do céu que se implantou na terra. Por isso que São Paulo hoje na segunda leitura terminava dando glória a Deus. Nós não damos glória hoje a estes dois mártires, por isso estamos de vermelho, porque derramaram o seu sangue para testemunhar a própria fé. Pagaram com a própria vida, porque sabiam que estavam anunciando a verdade. Não traíram o caminho de Cristo. Estes dois homens são muito importantes, mas tudo é graça e tudo dom de Deus. Porque Deus sempre toma a iniciativa. É o Pai que mandou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para realizar uma obra que ninguém de nós poderia realizá-la. Somente Deus. Pagar um alto preço pelo nosso resgate, pelos nossos pecados, para dar-nos a verdadeira liberdade. Por isso que hoje a primeira leitura faz questão de colocar a prisão de Pedro. Agradava isso aos judeus, já tinha matado o Tiago, irmão de João. Era uma folia, uma vibração toda, porque isto parecia a pior seita do mundo. Falar que Jesus era maior que Moisés, era o Filho de Deus. Por isso que é escarnecido antes da cruz e depois na cruz, por causa disso. E em certo momento ele diz: se eu não dissesse a verdade, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, estaria mentindo para vocês. Porque Jesus, aparentemente, na sua exterioridade, não tinha nada diferente. Era filho do carpinteiro, trabalhou na carpintaria até os 30 anos. Se preparou para entregar a vida para que nós tenhamos vida. A mim impressiona também, quando penso nesses dois homens, como eram homens desde o começo da vida, eu diria, antes mesmo de serem discípulos de Cristo, pessoas que buscavam seriamente as coisas verdadeiras e autênticas. Antes de Jesus começar a sua missão pública, já se falava do Messias, porém não se sabia onde estava. E João Batista tinha uma fama muito grande na época. E por isso que Pedro foi por algum tempo também discípulo de João Batista. Não sei se ele pessoalmente, mas quando João Batista vê Jesus se aproximar, ele diz aos seus discípulos: não venham atrás de mim, eu não sou digno de desamarrar a correia das sandálias. Vão atrás deste, que era Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tinha ouvido falar e percebe que Cristo, em quem repousou o Espírito no dia do batismo, e que conduz através do deserto, que o conduz na sua missão, Ele é o Salvador, aquele que vai pagar um alto preço, pagar até a morte de cruz, que era a pior coisa que pudesse existir na época, para que nós sejamos libertos. Por isso eu dizia, a primeira leitura faz questão de Pedro na prisão e de uma libertação que parece incrível.
Não sei se vocês puderam observar quando era proclamado o Evangelho, 4 piquetes de soldados com 4 soldados cada um, para guardar uma pessoa, 16 pessoas, num cárcere que era um túmulo praticamente. E 2 soldados ao lado, acorrentado, ou seja, sem possibilidade de sair. E eram os dias da Páscoa. Jesus também foi preso. Nós hoje falamos muito de liberdade, impressionante. Mas que liberdade nós queremos? De dar corda a todos os nossos instintos, todas as nossas vontades, todos os nossos gostos? Isto é liberdade? Ou é aquilo que São Paulo, o grande pregador e anunciador, diz: quem comete o pecado é escravo do pecado, porque não sabe amar. Este amor que vem de Deus é um amor doação, não é um amor eu. A grande pregação, no fundo, dos 2 apóstolos é que Cristo veio se fazer o dom do Pai e doar-se totalmente até a morte e morte de cruz pela humanidade. Por isso que esta libertação de Pedro está muito associada à libertação de Jesus, através da Páscoa, no momento da Páscoa, pela ressurreição que o Pai realiza com ele para vencer todo o poder do mal. Quando nós falamos do poder da morte, porque a morte entrou por causa do pecado, todo o poder do mal. O que o anúncio do Evangelho quer fazer na igreja e em qualquer lugar do mundo quando é anunciado? Libertar as pessoas do poder do mal. Se chame como quiser. Tem muito pecado, muitos nomes diferentes, mas no fundo é o homem ser o centro de si mesmo e não obediência a nada a Deus. Pecado é isto, desde Adão e Eva, e nós estamos incluídos, porque nós queremos sempre fazer a nossa vontade, dar corda aos nossos gostos e não pensar: isto é bom ou este é mau? Isto vai prejudicar a mim e a outros? Ou simplesmente hoje, infelizmente, nem o pecado parece ter a sua gravidade. E quando se trata de buscar os pecados, muitas pessoas têm dificuldades de acusar seus pecados, porque nós não nos conhecemos, vivemos nas trevas, vivemos escondendo aquilo que somos, e justamente Deus quer fazer uma grande obra de libertação. A fez na vida de Paulo e a fez na vida de Pedro, e por isso eles se tornaram grandes testemunhas. Nós ouvimos hoje também esta proclamação em Cesareia de Filipe, quando Jesus está muito preocupado, porque muita gente corria atrás dele, como se aparece alguém que fala bonito, ou que não sei o que, e vai atrás e quer. E Jesus diz: mas este povo que me procura, o que eles pensam de mim? Quem sou eu para eles? E os apóstolos relatam aquilo que eles percebiam do povo, a reação do povo. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, um grande profeta e tal, que voltou. Ou seja, uma pessoa importante. E também, se fosse perguntado para nós, o que nós dizemos de Jesus? Porque não se trata de uma definição, não se trata de palavras apenas que definam um pouco o que eles percebiam, não. E Jesus pergunta depois àqueles que o seguiam mais de perto, os apóstolos, e Pedro, em nome dos outros apóstolos, diz: tu és o Cristo, o ungido de Deus, o Filho do Deus vivo. Ou seja, você é Deus. E o que Jesus diz? Pedro, você é bem-aventurado, recebe uma luz potente do alto. Meu Pai que te revelou isto.
Esta é a grande graça que Deus, meu Pai. Nisto Jesus percebe que o Pai reconhece em Pedro ser pedra. Quando se fala de pedra, não se fala de Pedro. Pedro vem de pedra. Quem é a pedra? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra angular do alicerce. Sobre este nome, sobre este poder, sobre o poder imenso de Deus manifestado em Cristo Jesus, agora há a salvação e a vida. E Pedro é a testemunha fiel até a morte. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, meus irmãos, a igreja não é de Pedro. Ele deve apacentar, mas a igreja é de Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois da ressurreição, também Pedro recebe um mandato: apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas mais do que os outros? Apacenta os meus cordeiros. Segunda vez, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas mais que os outros? Vem, segue-me, depois de Jesus. Quando eras moço, tu ias com liberdade onde querias. Quando fores ancião, quando fores velho, outros te cingirão e te levarão para onde não queiras ir. Jesus estava falando, é um trecho do Evangelho relacionado com este dia, estava falando de que morte Pedro seria glorificado. Porque a morte, não sei se vocês sabem, certamente já ouviram isto, nós celebramos os dias dos mártires e dos santos no dia em que eles morreram, porque a verdadeira vida eterna, santa e imaculada começa depois da morte. Enquanto estamos aqui, como diz São Paulo hoje na segunda leitura, estamos nesse peregrinar, neste combate. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que Deus reserva a todos aqueles que se mantêm fiéis até o fim. Meus irmãos, a fidelidade. Eu estou falando não apenas dos santos, mas sempre eu acho que a palavra de Deus tem que ter relacionamento com a nossa vida. Comecei iniciando dizendo que nós somos a mesma família. Cada um com seu dom e seu carisma. Mas desde o dia do batismo, nós fomos introduzidos nesta família. Qual família? Da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Foram envolvidos esses dois homens. Eu falei de Pedro, que foi discípulo de João Batista um tempo. Depois, quando Jesus aponta, olha, vão atrás do outro, ele é o Cordeiro de Deus. E São Paulo, quem era São Paulo? Um perseguidor da igreja. Por quê? Por que ele perseguia a igreja de Deus? Não conseguia entender aquele tal de Cristo. Ele era muito ferrenho na lei de Moisés, naquilo que tinha sido revelado até aquele momento. Ele perseguia Cristo e os cristãos. Mas ele era da escola de Gamaliel, ele buscava fundamentos sérios, mas enquanto Cristo não se revelava a ele, ele matava também os cristãos. Ou seja, o que eu quero dizer? Em termos meio vulgares, não eram dois pamonhas. Pessoas que lutavam e queriam a verdade, queriam aprofundar as coisas, queriam oferecer-se generosos totalmente para o reino. E Cristo completa a obra, mostrando pela luz do Espírito, pela força da ressurreição, como isto deve ser anunciado a todo mundo, a salvação. Então Pedro, especificamente bispo ali de Jerusalém, e depois vai para Roma, e será sacrificado
Ali que ele chega a dizer, certamente já ouviram muitas vezes também: não sou digno de morrer com o meu Senhor. Me crucifiquem, mas de cabeça para baixo. Porque eles rendem glória àquele que tanto amou o mundo, que salva a todos aqueles que acreditam no Evangelho hoje e se colocam a caminho de uma libertação verdadeira. Por isso eu repito, a verdadeira libertação é aprender a fazer o bem a cada dia da vida. É não cometer o pecado, ou seja, dar corda ao nosso eu. Tanto individualismo, tanto egoísmo, tanta chantagem no fundo, para pensarmos mais em nós do que nos outros. Cristo abre os braços na cruz e ama a todos sem distinção, para sempre, porque Deus é doação. Por isso, irmãos, esta festa é muito importante e fermenta, digamos assim, toda a paróquia. Que nós sintamos o desejo de viver nesta igreja. E hoje é uma confusão, infelizmente temos que mencionar isto. Por que existem tantos títulos de igreja quando nós rezamos agora no credo a igreja una, santa, católica, apostólica, universal? Não se pode nem dizer universal porque ela é aberta a todos, porque tem uma outra igreja universal que não tem nada a ver com o catolicismo. Os homens inventam as suas coisas. A igreja verdadeira de Cristo fala do amor essencial e que vai até os fins dos tempos, e o poder do mal não prevalecerá. Haverá muita perseguição, como foram perseguidos os primeiros cristãos, como foram mortos esses dois apóstolos, mas ela atravessará os séculos, e nós já temos prova de 20 séculos que existe a igreja. 300 anos de perseguição e de martírio no começo da igreja. Mas derruba o império, não com a força, com o amor, se deixando sacrificar como Cristo. Esta é a nossa igreja, não de sensacionalismo, mas de empenho na fidelidade ao Evangelho, dar a vida por aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que foi revelado, aquilo que o Senhor veio trazer para que seja transmitido ao mundo inteiro. Por isso a grande missão de São Paulo, em todas as cidades conhecidas e mais importantes do Império Romano daquela época, onde tinha acesso de navio, perdendo a vida com tantos sofrimentos, para anunciar a todos o reino de Deus. Alegremos-nos. Eu dou graças a Deus todos os dias por pertencer a esta igreja, que tem muitos pecados, tem muitos limites, muitos defeitos, porque nós todos somos pecadores. Mas quando também uma pessoa se santifica porque é fiel a Deus e se torna docilmente entregue na mão de Deus, santifica o corpo inteiro. Por isso nos alegramos por estes dois santos, que nos são testemunhas, modelos de como nós devemos prosseguir. Não chamando atenção ou simplesmente que nos batam palmas por isto, por aquilo. Não. Anunciar, como diz São Paulo, Cristo e Cristo crucificado. Aquele que deu a vida pela salvação da humanidade e que ressuscitou dos mortos para vencer a morte e o poder do mal. Não por aí, como um refrão já aprendido: dentro de mim e ao meu redor. Porque o mal está dentro de nós. Para que dentro de nós more agora, pelos sacramentos da igreja, por toda a catequização, o Espírito Santo. O mesmo Espírito que guiou Cristo até entregar a sua vida e guiou esses dois apóstolos até entregar a própria vida, também possa guiar nossas vidas. Por isso que daqui a pouco nós rezaremos o Pai Nosso. E que eu cito muito isto porque para mim é muito importante. A cada dia eu tenho que dizer a Deus: Senhor, a tua vontade, não a minha, como Jesus no Horto das Oliveiras. A tua vontade, Senhor. A vontade de Deus é santidade.
A vontade de Deus é o amor perfeito, a santidade que deve, digamos, ser vivida, porque fomos batizados. E este germe da santidade já está em nós, e com o nosso desejo e cultivo pode chegar a uma plenitude maior. Por isso, irmãos, sejamos gratos, cantemos todo esse louvor desta Eucaristia hoje, por causa destes dois nossos irmãos na fé e colunas da fé, sobre a qual a nossa igreja também está alicerçada, e Cristo pode instaurar já aqui na terra o reino de Deus. Aqui na terra começa o reino de Deus, o reino dos céus, porque é uma possibilidade de salvação e de vida nova para todos nós.